Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Saúde é uma coisa muito importante que a gente sempre se preocupa assim que muda de país, não é mesmo? E a gente que está aqui na Nova Zelândia, por exemplo, tem muitas dúvidas no sentido de que, poxa, será que o tratamento dentário é caro? Como é que fica o tratamento de criança? Será que kiwis também têm o mesmo costume que a gente? Será que os kiwis se importam com os dentes tanto quanto a gente no Brasil se importa? Ou você é um daqueles que não se importa, na verdade? Você gosta de um tratamento estético, você vai ao dentista pedindo para clarear os dentes, etc. Bom, aqui na Nova Zelândia, para você ser um dentista, tem que passar por um processo bem complicado, claro. Né? Se formou na faculdade aqui é uma coisa, mas se você é um dentista brasileiro e você vem aqui para atuar como dentista também na Nova Zelândia, será que é igual? Gente, é um processo complicado que, olha, eu tive que trazer uma especialista para a gente falar um pouquinho desse processo e se você inclusive estiver passando por esse processo, você já deixa seu comentário aqui. Se você quiser saber de outras profissões também, deixa seu comentário também que eu vou adorar poder pesquisar e quem sabe achar a resposta para você com você. Ou, não sei, a gente vai ficar com mais dúvida. Bom, outubro é um mês de comemoração dos dentistas, então por isso que eu trouxe a minha convidada de hoje, ela vai me ajudar a trazer um pouquinho de luz nesse processo todo. Juliane Smith, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Obrigada a você pelo convite. É um prazer, Maia. Juliane, você fez Universidade de São Paulo, então você é nascida em São Paulo. Sim, nasci e cresci em São Paulo e até meus 30 anos, né, 30, 32, quando resolvi mudar de vida. Então, sempre morei na zona oeste de São Paulo, lá perto da USP, depois morei um tempo na Granja Viana e retornei depois ao Butantã e foi lá onde eu vivi a maior parte da minha vida. Ah, poxa vida. O que que te fez mudar de ideia de, tipo assim, não, não quero mais Brasil? Por que saiu do país? Eu acho que, não sei, para mim foi um clique aos 30 anos, mais ou menos, quando eu achei que eu precisava de um outro estímulo, alguma outra coisa diferente, um projeto novo, alguma coisa que eu precisava ir atrás. E foi quando eu vim a passeio para Nova Zelândia em 2008, é, e foi uma viagem que eu fui conjunto com a Austrália. Na verdade, o objetivo era ir para a Austrália, e aqui a Nova Zelândia era um stopover. Então, eu falei, então vamos ficar, né? Vou ficar uns 10 dias aqui também, vou conhecer, já que tá do ladinho ali, né? E vamos ver como é que vai. Então, foi programada uma viagem, fiquei 10 dias aqui, fiquei 10 dias na Austrália, e eu fiz um tour pela Nova Zelândia que, assim, me deixou, né, com aquela água na boca, né? Com aquele jeitinho, eu quero mais. Então, juntou o lugar que eu achava que ia ser um lugar bom para morar, mais um ideal de que eu queria uma experiência diferente e experimentar uma coisa diferente, né? Então, foi quando surgiu a ideia de começar a ver, explorar, né, essa possibilidade. E aí, para você vir para cá, definitivamente, porque uma coisa é você virar turista, né? Outra coisa é Sim, sim. você empacotar tudo e vir para cá. Como é que foi esse Uhum. processo? Teve que juntar muito dinheiro? Estudou muito? O fato de que, bom, sendo uma dentista formada na USP já é uma fera, né? Não, não preciso falar muito. Não, eu tinha uma vida bem estabelecida, né, em São Paulo, então já tinha um consultório próprio. Eu trabalhava desde que eu me formei, até antes de me formar, porque eu estudei, a gente fazia um curso noturno na USP, que não é uma coisa muito comum, né? Então, em vez de demorar 4 anos e meio, demorou 6 anos, mas assim, eu tinha o tempo livre durante o dia. Então, eu comecei a trabalhar de auxiliar desde o segundo ano da faculdade, e então eu já tinha uma reserva, né? Então, e após esses 6 anos, trabalhando, 5 anos trabalhando de auxiliar, eu cheguei a trabalhar nesse consultório que eu trabalhava de auxiliar, e acabei montando o meu também paralelamente, então eu sempre trabalhei, né, nos dois lugares, até uma hora que eu falei assim, ah, não, agora eu acho que eu preciso, né, de um outro estímulo. Foi quando surgiu essa ideia, então eu vim para cá a passeio, adorei, fiquei assim, nossa, é um lugar que eu moraria, né? Então eu estava considerando lugares que eu queria morar
Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, eu acho que não passou muito. Eu morei em Boston um mês, mais ou menos, e já tinha experimentado, né, durante a faculdade, que não era um lugar que eu acho que eu me adaptaria ou que eu gostaria. Então foi aqui que eu falei, não, acho que aqui eu voltaria. Aí voltei para, né, que era só um turismo, né, 20 dias, tudo, voltamos para a vida, para a realidade. E de lá eu comecei a procurar, fazer umas pesquisas, do que o que possibilitaria vir morar aqui, como que teria que ter sido. Então foi um projeto e foi uma pesquisa, né? O que teria que ser feito para trabalhar como dentista, que era, né, basicamente o que eu sabia fazer e o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer. Então, eu não me via fazendo outras coisas. Não que você não precisasse trabalhar de outra coisa para batalhar, né? Eu toparia tudo também. Mas, assim, se eu pudesse já chegar com o que eu gosto de fazer, com o que eu faço, ia ser ideal. E foi isso que eu. Então, foram desde que eu voltei da viagem em 2008 até o meu processo, que eu vou te contar tudo certinho, foram 2 anos, né? Então, nesses 2 anos, eu comecei a estudar inglês, porque eu tinha que fazer o IELTS, que era a primeira etapa para entrar no processo do Conselho de Odontologia. É, vamos fazer uma reservinha também, né? Vamos fazer um- Pé de uma meia, né? poupança, um pé de meia, vamos, vamos fazer um projeto, né? É, então foi, né? Foi tudo se encaminhando aí nesses 2 anos. E muito estudo, né? Porque, na verdade, para ser dentista, você precisa fazer o seu reconhecimento aqui, na Nova Zelândia. Então, e é basicamente composto de provas, né? Então, uma aceitação que você é capaz, que você pode entrar nesse processo, que é uma equivalência de estudos, né, para ver se a sua universidade é mais ou menos compatível do que eles ensinam aqui. Uma vez que você aceita, você começa nessas provas, né? Então, tudo isso demorou quase 2 anos, né? Entre o tempo de decidir vir até o tempo de falar, não, agora eu já posso ir, porque, né, estou meio encaminhada e falta uma prova ou outra, e agora já está na hora de ir. Então, aí eu cheguei em 2010, final de 2010. Com quase tudo feito, em 2011 eu consigo o meu registro, né? Então, aí já foi, aí em 2011 eu já começo a praticar aqui e aí trabalho até hoje. Então foi uma coisa assim, foi um planejamento todo, né? Então não foi só chegar e agora vamos ver o que vai acontecer. Então eu já tinha tudo em mente do que eu ia poder fazer, como é que eu ia me virar aqui até fazer a última etapa da prova. Vou começar a procurar um emprego de auxiliar, que é o que eu fiz. Trabalhei uns 3 meses no consultório até eu poder fazer a última etapa da prova. E aí, quando, né, passei, deu o resultado positivo, só fazer inscrição no conselho e comecei a trabalhar, né? Então, para quem pensa em vir, assim, como dentista, é um processo longo e, assim, é o que está em constante mudança, né? Então, o processo que eu passei há 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, não é o mesmo de hoje, né? Já mudou muito por causa da demanda, né? Então, as demandas não é tão quanto era antes, ou é, era, era mais fácil, não mais fácil, mas assim, eu tinha eles precisavam mais de dentistas e menos agora, então as portas estão começando a se fechar um pouquinho, está ficando mais difícil em termos de, né, de pass rate, né, de taxa de aprovação. Então as coisas vão mudando com o tempo. O visto também acaba mudando. Então tem que ficar meio que se atualizando, né? Quem se interessa realmente a vir tem que pesquisar e tem que ir atrás, né? Mas só para Então, uma pessoa entender, por exemplo, como funcionou o processo. É, eu lembro que eu já fiz IELTS também, né? Para aham, todos esses processos de residência, etc., também para ver se eu vou estudar aqui, se eu vou tentar a equivalência do aham, meu diploma, tudo mais. Eu lembro que sentou do meu lado uma vez um médico alemão,
e ele já estava na 15ª vez que ele estava prestando o IELTS, Uh, porque ele não aham, conseguia tirar 8,5 na escrita. uhum. O dentista também precisa ter 8,5 para cima, lembrando que a IELTS é até 9. O IELTS é o acadêmico, né? Que na época era a primeira coisa que se fazia para poder entrar antes de mandar qualquer documentação para o conselho daqui, você tinha uma das requisições era um exame do IELTS, acadêmico. Acho que a banda era 7,5 e geral, e não podia ter nada abaixo de 7 ou 7,5, né? Ah, então agora piorou. Então, Agora tá mais difícil. agora é mais difícil? Hum, Pode ser, é. Ou se não, tinha a oportunidade de fazer o OET, que é o Occupational English Test, que também era uma possibilidade, mas em São Paulo eu acho que era mais fácil você conseguir fazer o IELTS do que o OET por conta, né, da frequência de exames. hum. Então, eu me matriculei numa escola que eu acho que era na Vergueiro, fazia aula particular de inglês próprio para fazer o teste, porque o teste ele é um treinamento, né? Ele tanto que mesmo pessoas que moram aqui, né, que são fluentes em inglês, às vezes também não conseguem, porque é uma questão de treinamento. Então, eu me dediquei a isso, fiz uma vez, passou quase ali, né, no 7 e pouco, e aí na segunda vez eu consegui. Então, um período de 3, 4 meses, assim, consegui, né? Então, não consegui, não fiquei muito tempo, mas, né? Teve um investimento ali, de Uhum. tempo, de esforço, de custo, Uhum. né? Então, essa É, foi a primeira etapa. aí a solicitação para você começar o processo tem que pagar também para eles, para você dar um oi, assim, eu existo, eu quero. Sim, todas as documentações que manda vai junto com o FII, né? Então, você manda todas as documentações que eles requerem, que basicamente constava de equivalência, né, seu histórico escolar da faculdade, as horas que você fez cada matéria, a sua pós-graduação. eh, então, para eles, quantos anos, né, de estudo você teve? Assim, por exemplo, atestado do CRO, que você não teve nenhum problema sendo dentista lá, entendeu? Atestado policial. Então, né, tem aquela lista de documentos e vai com uma taxa, né? Só para eles avaliarem. Você ainda não está no meio do processo, né? Você está só assim, eu estou pleiteando um lugar para começar, Só para ter uma entendeu? ideia, assim, eu sei que a taxa pode ter mudado, mas na época você pagou o quê? US$ 1.000? Foi menos? Foi mais? Ah, não lembro direito, mas eu acho que eu diria que mais, uns US$ 3.000, né? Uh, Não é coisa por aí. Então, é um processo custoso. Você vai ver que depois, né, nas provas, cada prova, um escrito era 5.000, o prático era, não sei, 7.000, 6.000, entendeu? Então, se você repete, você não passa, você paga de novo, ah, né? Então, você vai ver que, né, vai vendo o seu dinheiro indo ali no processo, entendeu? tá. Mas requer, por isso que requer planejamento, não é? Então, E vontade, né? e vontade. E estudo, meu Deus. Isso tudo. Então, ok, você submeteu a documentação, sei lá, supondo em meio ano eles te respondem, é isso? É questão de, não, 1 mês, 2 meses, se você está com toda a documentação certinha. E outra coisa, se você é organizado, manda tudo certinho, né? Não está faltando nada, porque esse negócio de ir e voltar toma tempo. Então, eles têm tipo um deadline, fala assim, olha, as inscrições até para começar para uma prova assim, em março, termina em dezembro. Hum. Né? Então você junta e manda todas as suas documentações até o deadline, e aí para você entrar num processo. Então aí depois do IELTS, a primeira prova foi uma prova escrita, né? Que é conhecimentos básicos, né? Coisa de faculdade, mas em inglês. E aí eles são feitos em vários lugares do mundo. Então em São Paulo tinha um em Pinheiros, onde foi feito. Então Ah, a que primeira massa. etapa eu acabei fazendo no Brasil. Então o que eu fazia? Eu
do consultório, né, que eu já trabalhava no meu consultório e tudo, de 5 dias, 6 dias na semana, eu trabalhava 2, aí reduzia os outros 4 dias, estudava, né? E aí, até durante o período de 3, 4 meses, que foi né, o período que eu precisava para poder fazer a prova. Uau! E aí, mas aí a prova foi, aí o que aconteceu é que eu passei, né, nessa primeira prova, mas assim, eu não queria esperar o resultado em São Paulo, né? Porque o resultado, eu esperando o resultado em São Paulo, eu, para poder me inscrever para a prática, que era a próxima etapa, eu teria que esperar mais um ano, 6 meses, eu não conseguiria fazer direto, tá? Então, o que que eu pensei? Eu vim para Nova Zelândia, eu vou arriscar, entendeu? Eu fui bem na prova, eu acho que eu fui bem, mas eu vou para lá, vou para Wellington, vou dar o endereço de uma pessoa que eu conhecia em Wellington e vou pedir para eles mandarem minha resposta ali. Se eu passar, eu tenho um tempo hábil ainda para me inscrever para a segunda etapa, que era assim, um mês depois. Se eu esperasse o resultado no Brasil, eu teria que esperar pelo menos 6 meses para entrar nessa segunda etapa, né? Então, o que me economizaria 5, 6 meses. Mas por que Então, eu falei, isso? eu É o vou. tempo da correspondência? É, porque não era e-mail, né? Era por carta, entendeu? Então, é o tempo da liberação do resultado aqui para chegar lá, que né, demorava 2 semanas, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, eu vou esperar o resultado ali, que vai ser, né? Vai ser uma correspondência local, e dependendo do resultado a gente vê. Aí, o que aconteceu foi que eu recebi o resultado, passei, eu falei, beleza, agora eu vou me inscrever para a segunda etapa dessa prova, né? Então, que era um mês depois. Então, eu acabei morando em Wellington por um mês. Fiquei no hotel, né? Aluguei um lugar, ia estudar todo dia na biblioteca, que era um lugar que era legal para estudar, e quando deu esse mês, quando deu assim, não, agora você vai fazer a prova, eu fui para Dunedin, e aí fiz a prova, que era mais ou menos uma semana de prova, que é a Nossa, segunda etapa. uma Até semana de aí, né? prova fazendo. Não, pera, antes disso, a prova escrita, você diria que é assim no nível o quê? É um super compiladão dos 6 anos de faculdade. Coisas básicas, né? Matérias básicas, materiais, coisa que você aprendeu ali na faculdade, pode ser do primeiro ao sexto ano, entendeu? É, Só que numa língua diferente, né? Tem Ah, esse, apesar de que, se a gente é, pensar que, né, sei lá, pelo menos no meu curso Farmácia Bioquímica, muita aham. coisa, bibliografia, etc., a gente lia em inglês. Então, não foi Sim. sofrido para mim, assim, pensar em estudar inglês. É, eu acho que como os trabalhos, né, os científicos que você se baseia tudo na faculdade, né, de você fazer uma tese, são tudo em inglês, então você acaba se acostumando com os termos, com o linguajar, tudo. Então, eu acho que a parte escrita não era tão difícil, né, porque de um jeito ou de outro, e você tinha uma bibliografia, então tinha coisas, eu sabia onde me direcionar, o que estudar, né, e aí a gente começa a caçar os materiais, né, do que eu preciso estudar. Foi aí que entrei em contato com um dentista brasileiro que já estava aqui, que ele já tinha passado por esse mesmo processo. Então, não conhecia pessoalmente, nada, mandei um e-mail para umas 2 pessoas e ele respondeu. Foi super, super bacana, assim, não precisaria me ajudar, entendeu? Conseguiu me ajudar, mandou um CD pro Brasil, assim, com tudo que ele tinha estudado. Falei, beleza, tem por onde começar aqui. Foi aí que a gente, né, foi destrinchando tudo. Então, eu já tinha um material direcionado, né, para a prova daqui. Então, alguém que me ajudado, né? Poxa, que Então, legal. Quem é essa isso pessoa? foi o Alex, que ele é um dentista brasileiro que está em Tauranga, Ah, em né? Toranga. Sim. Legal. Então, Ainda ele já está está lá. há mais tempo, e assim, né? Não precisava me ajudar, assim, mas é, foi assim, essencial, Que né? legal. E aí, depois Foi, a foi prova prática.
Por que que é uma semana? É um dia fazendo obturação, um dia fazendo extração, um dia fazendo... O quê? O que rola nessas Não, provas? é um conjunto de provas, então são provas orais, né? Tem uma pessoa que vai te perguntar as coisas, apresenta um caso clínico, tem coisas em manequins, né? Então, para você mostrar o que você sabe em manequim, aí você passando nisso, e você passando nisso, você atende paciente também, né? Então, fiz uma extração, tinha que fazer uma extração, tinha que discutir caso clínico, tinha que ver paciente. Então, é um conjunto, né, de provas. E tudo isso levou uma semana. Uau! Bem Eu não sei estressante. se eu não sei se eu queria ser esse paciente. É, eles já sabem, eu acho que, né, que da faculdade eles já estão ali sabendo que fazem parte do exame e tudo. Mas foi tenso. E aí acabou dando tudo certo. Na verdade, eu tive um partial pass, né, na época, então eu tinha passado em tudo e fiquei meio assim no communication skills, que era uma parte que oral medicine, que era uma parte que você tinha que conversar com o paciente. Mas aí você imagina, eu recém-chegada, né? Eu tinha um mês que eu tinha chegado, que eu tinha recebido meu exame, e assim, eu fui com a cara e a coragem, eu falei, não, já vou ver paciente, tudo, assim. Então, foi um baque, assim. Na verdade, foi uma surpresa ter passado em tudo e não em um só. Eu esperei, né? Então, eu saí no lucro, na verdade. E aí eu tive a oportunidade de só refazer essa parte, né? Então, os examinadores me aconselharam e falaram assim, olha, pega toda a oportunidade que você tem de se comunicar na língua, né? Porque eu estava aqui há um mês, então eu não estava acostumada com sotaque, né? Aquele negócio que é o inglês que você... Então, não tinha vivência ainda, entendeu? Então, ele falou, olha, o que tá pegando aqui é só a sua comunicação, porque ainda você não vive isso diariamente, né? Então, se você conseguir, eles escrevem como se fosse uns, umas sugestões, vai, de como você poderia melhorar isso. E foi isso que eu fiz, né? Então aí eu voltei depois para o Brasil, depois de eu terminado essa semana, né, de tensão ali. Voltei, esperei meu resultado no Brasil, né? Depois de 2 semanas, tudo bem, chegou o resultado e foi quando eu passei em tudo menos nessa área. Falei, beleza, agora eu tô pronta, entendeu? Agora eu preciso ir lá e morar ali um tempo para adquirir essa fluência, né? Essa coisa mais natural de comunicar com as pessoas, com o paciente e mandar ver. Então aí eu voltei para lá, acho que foi em junho, julho, me preparei e aí em outubro eu falei, agora eu já tô, né? Comecei a vender as coisas, né? Vende casa, vende carro, põe consultório para venda, não sei o quê. Agora vou para lá, né? E chegamos aqui, depois aí eu comecei vamos procurar um trabalho agora que eu possa conversar, que eu possa viver a situação do dia a dia, que foi onde eu achei um auxiliar de dentista ia ser ótimo, né? Nada melhor do que você estar lá no dia a dia, fazendo, né, comunicando com o paciente para melhorar. E aí, eu cheguei em outubro, e em fevereiro eu já estava fazendo a prova de novo, que era uma repetição só, era uma prova só, e aí foi bem mais fácil, bem menos estressante, e o resultado foi bem positivo. Mas aí nessa história morreu quanto? Aí você paga de novo. Ai, Aí, gente, como era um partial pass também, você não pagava, né, o full fee, entendeu? por favor, Então, né? mas aí tinha os gastos, né? Aí tem os gastos de acomodação, tem os gastos de locomoção para Dunedin também, que é tudo por sua conta, né? Então, Só em Dunedin que faz, não faz outro. então, na época era lá. Hoje em dia é feito pelo Australian Dental Council ou por Canadá, eu acho também.
Hum. Então, não é feito mais in Dunedin com o conselho de odontologia daqui, entendeu? Então, eles meio que é, deixaram para eles fazerem, né? Então, as provas, acho que a teórica ainda é feita aqui, tem localidades em Auckland que faz a prova teórica, mas para a prova prática você tem que ir para a Austrália para fazer. Você vai para a Austrália? Sim, agora você vai para a Austrália fazer, eu acho que deve ter mudado o formato, né? Já deve ser uma coisa diferente, mas é mais ou menos uma semana de prova, você vai lá, faz a prova e depois volta. Gente do céu, se já não bastasse esse gasto de ter que vir para cá, e você vai para. Mas É, se você consegue equivalência aqui, você consegue praticar lá também? você consegue praticar lá pelo Trans-Tasman Agreement, né? E aí depende, só que lá é regional, cada estado tem sua regulamentação, né? Então você tem que escolher onde você vai morar e depois aplicar para aquele estado para ver se você consegue trabalhar lá. Ah, Mas é mutual, se você trabalha, se você tem um registro para trabalhar aqui, você pode ir lá e vice-versa, né? tá. Mas aí não é Commonwealth, então. Não é que você pode ir para o Canadá e também Não sei te responder se você pode ir para o Canadá. Eu sei que Austrália e Nova Zelândia têm um acordo, né? agreement, né? Um acordo mutual, mas eu não sei se você pode ir para o UK ou Canadá, né? Hum. Eu Mas, por acho que exemplo, estudando aqui, eu acho quase certeza, mas fazendo registro eu também não tenho muita ideia. ok. É, Juliana, você acha assim que Portugal não era um bom mercado também? Eu sempre ouvi falar, desde a época da faculdade, que Portugal pagava-se muito bem dentista. sim, eu Mas nunca eu, pensei, eu acho que eu sempre pensei na língua inglesa, assim, a princípio. hum, Não me via, não cheguei a explorar essa ideia, mas assim, eu sei de pessoas que seguiram esse caminho, né? Eu acho que também não precisava tanto, não requeria tanta revalidação, eu não sei qual que era o processo na época, né? mesmo porque Mas não ia rolar era. um IELTS em português, né? Não, não é, exatamente. Poderia ser, né? Um outro caminho também, né? Uhum, Mas eu acho que o que eu ficava mais encantada, eu acho que era a beleza do lugar, entendeu? A sensação, essa coisa de menos gente. Então, eu acho que foi isso que me atraiu, uhum. né? A beleza natural e falei assim, não, eu acho que aqui que eu quero ficar. Juliana, uma coisa que me intriga muito ainda. Você, novinha, etc. Sabia? Eu tenho. Não, a gente sabe que algumas das minhas entrevistadas, por exemplo, elas falaram, né, que olha, realmente foi num momento assim de, sei lá, o turning point é porque acabou um relacionamento, sei lá, ficou de saco cheio, ou porque sofreu alguma, assim, com a violência urbana, etc., e por isso acabou saindo do país. Teve algum motivo, assim, para você realmente sair do Brasil? Eu acho que no Brasil a gente trabalha-se, né? Trabalha-se muito, é, e tem-se pouca qualidade de vida. Eu acho que era uma das coisas que me incomodava também. É lógico, né? Tem é multifatorial, né? É uma coisa que você gosta de daqui, mas também umas coisas que você não está satisfeita no Brasil. Então, eu acho que era. Eu trabalhava das 7 às 7, 7 às 8 da noite, então você chegava em casa, era tarde, entendeu? Você enfrentava o trânsito, gastava-se muito tempo no trânsito. Então, eu acho que tudo isso foi um motivo também, né? Uhum, Falei, eu quero uma coisa mais divisão entre qualidade de vida, né? Mais trabalhar e também aproveitar. Então, eu acho que uma das coisas que me levou também a pensar em mudança. e aí você veio sozinha. Eu vim na época com o meu parceiro, né? Então, aí um relacionamento que eu tinha que acabou não dando certo, e ele voltou e eu fiquei. Ah, era um dentista também, tentando? Não, não era dentista. Não era dentista. Então, Entendi. eu acho que
Aí o que aconteceu? A gente voltou, separamos, e aí eu estava no começo, né, ia começar agora a explorar, começar a conseguir viajar, né, estava vendo os frutos desse todo esse processo longo de 2 anos, é, ia ter um pouquinho de retorno financeiro agora, né, então eu falei, não, eu tenho que voltar e continuar o que eu comecei, né, e assim, não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz. A sua família ficou de boa, assim, quando você falou, tô indo para Nova Zelândia. Na verdade, eu acho que ficaram um pouquinho surpresos, né? Mas aí depois aceitaram a ideia. E eu acho que eles viram nisso também uma oportunidade de passear, porque eu cheguei em outubro, dezembro, estava todo mundo aqui me visitando já. Aham, cheguei em outubro, dezembro, vieram passar o Natal. Então, eu acho que apoiaram, né? Me apoiaram a decisão que eu tinha, que era um sonho, né? Quando você tem um sonho, você vai atrás e você fala, não, você está bem, você vai atrás. Então, e hoje em dia a gente conversa, né, com meu pai, com minha mãe, e fala assim, foi a melhor coisa que você fez, tá vendo? Né? Que bom que Eles apoiaram, são, né? aham, aham. Ajudaram bastante também. E aí, quando que você conheceu o maridão, então? Aí o marido foi depois que eu voltei, né, dessa separação, uns 6, 7 meses, conheci o marido. E Ele aí trabalha até com o quê? ele trabalha na polícia. Ah, policial. Nada a ver com dentista. Com essa onda de violência que está crescendo, você não tem medo nem receio? Porque eu sei, é diferente ser policial no Brasil, né? Ah, Convenhamos. com certeza, Mas com certeza. a gente vê que as coisas estão mudando também, né? Principalmente em Sim, Auckland. sim. Não se ouvia, né, falar de tantas. Eu também não sei se é o que a gente outro dia estava conversando, a gente não sabe se a gente não ouvia porque não acontecia, ou a gente não ouvia porque hoje em dia é tudo, né, neighborhood, comunidades Internet, no né? Facebook, internet, comunidades, né, de bairros, cada um acaba se comunicando, então pode ser até que acontecia na época, mas a gente não ficava sabendo, a gente era oblívia, né, para isso. Então, mas com certeza, né, o que a gente ouve, o que está acontecendo mais aqui em Auckland, há 10 anos atrás, não se ouvia tanto, né? Mas assim, meu marido ele não trabalha como frontline, né? Então ele trabalha com investigação. Então assim, um pouquinho menos, vamos dizer que a gente fica um pouquinho menos preocupado, né? Não, mas assim, não lidar com o público, lidar com o público de um jeito diferente, né? Investigação, busca, né? Mas não no dia a dia, assim. Então, é um trabalho mais de escritório, mais de inteligência, né? Detetive. Uhum, Então, por aí. que interessante. Mas, assim, em São Paulo ia ser... ia ficar preocupada. Mas, ô, Ju, como é que você conheceu um policial? Ah, eu anunciei para conseguir um flatmate, digamos assim. Ah, tá, não, pensei que você já ia falar que estava no Tinder, mas, tipo, não Não, existia Tinder não, ainda. acho que nem tinha Tinder naquela época. Né? Se tivesse, eu também não conhecia. E eu voltei para ficar na casa de uma amiga um tempinho. Eu falei, agora eu preciso achar um canto para mim, né? Então, eu aluguei uma casa e, e daí eu falei assim, agora né? É uma casa, tinha 2, 3 quartos. Eu falei, preciso dividir, né? Não vou ficar sozinha aqui pelos gastos, tudo. E aí eu acabei colocando no Trade Me. Então, eu brinco com ele que eu achei ele pelo Trade Me. Foi quando a gente se conheceu e assim, eu conheci uns, né, acho que foi em novembro, dezembro, ele veio a morar só em janeiro e fevereiro, né, que tinha que dar um notice, tudo. E aí, nesse meio tempo, eu estava fazendo teste de direção, acho, e, e aí eu falei assim, não, eu te ajudo, né, vamos, né, tudo bem, a gente sai para dirigir, eu te ajudo, porque eu sei mais ou menos, né, o que vão pedir, essas coisas, então a gente acabava se encontrando mesmo antes de da gente ter né, morado junto. Então foi bem bacana. Foi nessa época que a gente acabou se conhecendo. Hum.
E aí, em fevereiro, ele começou a, né, já ia morar na casa que eu tinha alugado. Já entrou como namorado, então. Já não. As coisas foram progredindo, né? Então acabou meio que dividindo a casa como namorado, não como flatmate. Então meio Então que foi reduziu a despesa, né? Aí ficou. exatamente. Aí sobrou mais um quarto, né? Aí tivemos que alugar outro. Não, aí a gente ficou só nós dois mesmo. Ah, Mas poxa. foi legal. Uhum. Então a gente já está nessa uns 10, quase 10 anos, né? Poxa. Você acha que é fácil ou teve alguma situação que foi diferente ou complicado o fato de você ter casado com uma pessoa de outra nacionalidade? Porque acredito que cultura seja um pouco diferente, sei lá, a forma da gente criar Uhum. filhos, desde se vai mandar descalço para a rua ou se vai sozinho para a escola, não sei, para você tá tudo bem? Eu acho que, né, tem diferenças culturais, vai ter sempre, né? Não, assim, não tem jeito. Mas a gente acaba, né? Vai se levando, vai acostumando com o jeito. É, ele também vai se adaptando, né? No nosso jeito. Então ele fala assim que a gente vai falar tchau, a gente está numa situação social e a gente vai se despedir das pessoas. Então ele não espera mais eu me despedir, então ele senta. E aí, porque ele sabe que vai demorar, você começa, né? Você fala, estamos indo, aí começa uma outra conversa, entendeu? Então, que é o que a gente faz, né? O brasileiro falou, eu vou me despedir ali, mas eu me despedir não é tchau e pronto, tá saindo. Você começa a conversar de outras coisas, então é um processo, né? Então, essas coisas ele, né, tá se acostumando. Ou, né, já nessa época já teria que estar acostumado. Mas tem sempre diferença, não tem jeito. Hum, hum. Mas uma coisa, por exemplo, cultural, que eu ainda não consigo entender. Na verdade, eu acho que o brasileiro que é a exceção. Eu, por exemplo, É, escovo os dentes depois do almoço. A galera aqui, sim. se você sai no escritório, por favor, alguém tem um pedaço de fio dental aí que eu esqueci, o meu? Esquece, ninguém tem. Tipo, Bom dia, achar um ET, né? Assim, o que que você está fazendo? então as pessoas não escovam o dente depois do almoço. Não, é cultural também, né? É de manhã e à noite, foi o que foi ensinado, né? Você já viu propaganda da Colgate na TV? Escova 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite. Então, e o brasileiro, eu acho que ele é um dos, tem os hábitos de higiene mais, né? Mais aprimorado, assim. Então, escovação 3 vezes ao dia, né? Não é a norma aqui. Uhum. Uma outra coisa também que eu percebo, por exemplo, que aqui nas lojas, etc., você não tem a escova de viagem. Você pode ter até a É, escova normal com aquele estojinho que você põe, mas aquela escova que você fecha assim e põe na boca, é, não tem. até tem, mas acho que é mais assim, você acha mais em consultório, coisas especializadas, né? Não é uma coisa que você acha no mercado, uma coisa geral, né? Talvez se você vai achar um $2 shop, talvez. Não, nem no Two Dollar Shop eu achei. Não, nunca viu. A gente tem acesso porque a gente vende produtos, por exemplo, no consultório que tem, que são esses kits também, mas não é comum mesmo. Uhum. É uma percepção só minha ou realmente assim, o dente do kiwi é maltratado? Mesmo que você tenha, né, o dentista gratuito até os seus 18 anos, mas Sim. depois disso a galera, quantas pessoas eu converso e eles falam assim, meu, eu não sei quantos anos faz que eu não vou pro dentista. Tipo, 10 anos é normal não ir pro dentista. Eu acho que, né, generalizando, eu acho que nós brasileiros temos uma demanda, assim, uma preocupação com o sorriso, com a imagem muito grande, né? Talvez não seja a mesma coisa para eles, né? Então, por exemplo, a falta de um dente não vai importar tanto como a falta de um dente para um brasileiro. Não posso ficar. Eles talvez se acostumem com a ideia, entendeu? Então, eu acho que a demanda estética, assim, não seja tão grande quanto a nossa. Uhum. Então, nesse sentido, você diria que você não tem um mercado muito grande.
Eu acho que assim é difícil generalizar, né? Mas as pessoas se preocupam com a saúde, querem estar em dia, mas talvez, né, repor aquele dente do fundo não seja prioridade para a pessoa, né? E para nós seria, não, imagina, né? Tem uma falta de um dente ali, não, imagina, não pode acontecer. Então, acho que é um pouco mais, talvez, relaxado, né? Assim, mais um jeito diferente. Hum, mas assim, prótese, dentadura aqui, a galera usa bastante? Sim, usa Hum, sim. hum. Implante também faço bastante, é, mas você vê mais pessoas com ausência do que você normalmente veria, né? Se você estaria no Brasil, por exemplo. Na mesma classe Pode ser, social, né? na mesma classe social, exato. Mas pode ser questão de custo, pode ser, eu acho que é mais questão cultural mesmo. Hum, não, mas acho que é custo, porque é muita Pode coisa, ser. Juliane, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, se você for comparar, a odontologia no Brasil também tem vários níveis, né? Tem desde o popular até o mais caro, tudo. Eu acho que os preços são bem, assim, se você pegar o mesmo nível de odontologia, são bem compatíveis, né? Assim, obviamente, a gente tem a conversão, Hum. né? Mas eu acho que os custos são mais ou menos parecidos. Bom, tem que se pensar também que no Brasil a gente tem quantos mil, né, dentistas? São 400 faculdades de odonto no Brasil inteiro. Aqui tem uma, Ah, é uma só. né, uma só. Então, acho que tem uma que está agora em Auckland também, potencialmente duas, mas acho que uma faculdade que põe no mercado 50 dentistas ao ano, 400 faculdades no Brasil, colocando, sei lá, 100, né, ao ano, é dentista pra caramba, né? Então, acho que é muito mais do que é o recomendado, né, da média, assim, um para tantos habitantes, do que você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um excesso, né, de dentistas. Porque faculdade no Brasil tem, né, Unisquina. toda, é, tem toda a esquina, porque também volta aquele negócio também de ganha-se dinheiro com isso, né? Com o ensino. Ju, então, como é que é a taxa de aprovação dessa prova de equivalência que você fez? Eu não tenho ao certo a informação, né, correta. Tenho dado com os tempos, e agora, pelo que eu ouvi falar, é meio basamento de quem vai super bem, e aí, dependendo das questões, né, por exemplo, se a pessoa for super bem, ela eleva o peso da questão. Então, eu não sei direito como funciona, porque são muitos candidatos, né? Poucas vagas. Então, eles têm que achar um jeito de fazer esse controle, né? Não sei se é só uma média, mas eu tenho quase certeza que tem um peso associado a isso. Ah, então não é que agora, por exemplo, se todo mundo atingiu nota 9, todo mundo passa. Não, Acho não que é isso. não. Não, não depende se você tirou 9, mas o melhor tirou 10, ou se você tirou, né? Então, acho que isso tudo se baliza pela pessoa que foi super bem, E tem um limite né? de vagas, então, digamos E assim. tem aquele limite vago. Provavelmente seria isso. Ah, é? Quantos são aprovados por ano, então? Olha, eu conheço uma brasileira que está fazendo os testes e parece que na prova prática nem 5% agora. Então é bem limite. Aham. Também eu fiquei assustada, falei, mas será? Mas pode ser, né? Caramba! Então, então o funil tá ficando, né, mais apertado ali, tá diminuindo bem. Poxa, mas financeiramente, pelo Mas menos. ainda tem gente que passa, né? Mas mesmo sendo assim, ok, você então vai selecionar os melhores dos melhores, né? A creme de la creme do mundo que quer vir aqui para Nova Zelândia, isso porque não é todo mundo. Mas enfim, aí essa pessoa passa tal. Ju, eu ainda acho, não sei, de novo, pode ser uma percepção minha, mas que os profissionais que atendem aqui na Nova Zelândia ainda não são bons como o dos Brasil.
Eu acho que o brasileiro é muito bem visto, você tem uma ótima formação das faculdades brasileiras, né? Não sei, assim, generalizar, as 400 faculdades brasileiras vão ter o mesmo nível de ensino, Não, lógico que não. mas assim, o profissional brasileiro, o dentista brasileiro é muito bem visto, né? Eu acho que também é pela qualidade de ensino, pela formação e pela abrangência, né, geral, e também porque pela demanda, né, dos trabalhos que a gente faz no Brasil, porque você tem uma demanda estética muito grande, você tem uma população que procura o serviço, entendeu? Então, eu acho que tudo isso também ajuda. Pode ser que aqui a gente, né, a demanda estética não seja tão grande, não sei, então faça com que tenha essa diferença. Hum, Mas, assim, os profissionais brasileiros, sem dúvida, são muito bem formados. hum. Porque eu Eles são bem vistos. vou dar um exemplo do que eu passei com um francês aqui em Hamilton. É assim, Aham. é o terror dos terrores. Primeiro que o cara É, foi extremamente grosseiro, além de me machucar aqui tudo, da forma como ele ficou puxando a minha bochecha, nunca ficou dessa forma. Teve uma hora que ele estava impaciente, não sei o que, que ele estava na cabeça ali, em algum outro lugar que não era na consulta. não era onde... Ele puxou o obturador assim com tudo e me rasgou aqui. Ah, Na hora de fazer o preenchimento ali, botar o filling, ele botou uma outra cor, nunca fizeram isso comigo, então dá para perceber que aquele dente teve o filling, devia ser para eita. aquele dente, mas não é. Ele não queria Uhum. polir, ele só poliu porque eu pedi, senão ia ficar tudo errado, torto, do tamanho errado. Juro, Sim. eu nunca vi um serviço tão ruim na minha vida. Ai, que pena você ter uma experiência ruim, né? É, não sei te dizer assim, né? Será que ele era formado aqui ou se ele veio de um outro lugar? Difícil, difícil saber, mas assim, o que eu acho que o brasileiro gosta também é que a gente não é mais né? Você vai no dentista, você não se sente só o número, sabe? Que eu acho que o que muitos serviços aqui acabam acontecendo com isso, né? Você entra e sai, assim, é um tempo corrido, né? Então, você parece que é mais um número, assim, não tem aquele atendimento personalizado, ou aquela coisa que fala, você sente, né? Ouvida, você sente atendida do jeito que você gostaria. Então, acho que também tudo isso faz parte, acho que do brasileiro também, né? Não sei, posso estar errada, mas eu acho que pelo menos é assim que eu vejo, e é assim que as pessoas também me falam, né? Uhum. Mas pode ser cultural também, né? Tem tantas variáveis, né? Uhum. Pois é, não, mas eu acho que realmente tive o azar de pegar esse francês, que, pelo É. amor de Deus, foi o pior dentista da minha vida. Oh, meu Deus. Pois é. Enfim, eu não tive só o tempo de ir em Auckland, porque era uma emergência É, com o dente. Assim, não, tem que fazer e pronto. pois é. É, Hoje, uma outra coisa que eu acho interessante também, né? Mesmo no Brasil, mas aqui também, um dentista pode fazer botox, né? E preenchimento? sim, sim, o dentista é habilitado. Imagina que o dentista é acostumado com as áreas, né, os músculos da face e tudo. Então, isso é parte da área de atuação do dentista. E no Brasil também não é diferente. O Brasil agora tem até uma especialidade, harmonização orofacial, que agora até virou uma especialidade mesmo. E há muitos dentistas trabalhando só com isso agora também. Hum. Aliás, eu não sei por que cargas d'água estava naquela onda de bichectomia. Gente, todo mundo É, querendo deixar, ficar assim, ó, é exatamente. isso? Tira a gordura daqui, né? Não, para, gente. A menos que você tenha uma deformação, um lado muito maior que o outro, mas se não. Tá vendo? Aí a estética, né? Até tem um pouco, né, que vai além do que, do que você precisaria, mas o brasileiro é incomodado, é preocupado É estético. com a, né, com a aparência. Mas aqui na Nova Zelândia você faz também bichectomia ou não? Não, 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 porque não é não sei nem autorizado. como faz.
Eu não, não sei direito, não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que eu faria em mim. Acho que você acaba indicando tratamento que você faria em você, né? Ou que você faria na sua mãe, que você faria na sua irmã, entendeu? Não é o que eu faria em mim, então eu não me interesso, não sei. Também não sei qual, se faz, se é feito aqui. Eu acho, eu duvido. E Ju, você que é uma mulher tão estudada, tão inteligente, né? Tão pra frentex ali, cheia de projetos e tal, que saiu do Brasil porque estava incomodada de ficar lá naquele lugar paradinho. O que que tem aí nesse bucket list? O que que ainda vem de projetos futuros de você? Bom, já acabei, né? Eu tenho muitos projetos realizados já. A maternidade é uma delas. Já estou com 2 filhos, já não. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Montei um consultório, né? Então era uma das coisas que eu tinha um projeto e acabou acontecendo. É, Agora é aproveitar, né? Por enquanto, assim, os frutos, né, desse trabalho que vai me proporcionar outras coisas, né? Então, viajar, quem sabe, né? Expandir os consultórios. Foi um projeto longo, né? E aí, fora isso, teve o COVID no meio, né? Então, acabou se alastrando por mais que eu acharia. É, Foi mais interessante que eu imaginaria também. Então, a saída de um lugar, o começo da outra. Então, não foi uma transição fácil. Então, acho que eu quero só meio que aproveitar agora um pouquinho, né? Curtir um pouquinho. Os seus filhos, algum deles é quarantine baby? Não. Não, o Luca, quando começou o lockdown, eu estava grávida, eu acho que estava no primeiro trimestre, então eu estava nos primeiros meses da gravidez, então foi uma ótima. Eu estava passando mal e não precisava explicar para ninguém o que estava acontecendo, entendeu? Então foi um ótimo, casou super bem, né? Então eu precisava trabalhar, não precisava, ficava em casa, deu super certo. E depois acho que no segundo lockdown foi quando ele nasceu também, eu fiquei em casa também. Então para ele foi maravilhoso, né? Ah, então foi bem casado. Foi foi bem casado, deu para aproveitar bastante. Puxa, mas aí o chato é que você não teve o apoio da sua família, da sua mãe, por exemplo, para vir aqui. É, Não, eles acabaram conhecendo agora, quando a gente foi ao Brasil. A gente foi agora em julho, voltou em agosto, e depois de 2 anos, né? Então, foi uma reunião, assim, depois de 2 anos. Hum. Você ainda se sente brasileira? Ou você não se sente nem kiwi, nem nenhum dos dois? O que que você se sente? Não, me sinto brasileira, mas casa é aqui, né? A raiz, né? É, é brasileira, mas né, o momento aqui, a casa onde eu quero voltar é aqui em Nova Zelândia. Hum. E os pequenos falam português? Falam português. Ai, que bonitinho. Falam bem. Que O bom. pequeno ainda não tá falando muito ainda, né? Então entendi tudo e solta umas palavrinhas, um pouquinho mais inglês, mas entende tudo. E a de 7 anos entende bastante e fala também. E no Brasil, assim, impressionante, acelerou, assim, vai no Brasil, parece que tá tudo guardadinho aqui, e aí quando chega lá, solta, assim, né? Parece que sempre morou lá, tudo. Então, bem, bem, bem engraçado. Ah, que bom, né? Porque aí consegue falar com Então, os primos, com o Dichan Bachá, né? sim, sim, comunicou bem e, né, estava naquele momento pegando as gírias, né, os maneirismos, tudo, então foi bem bom, foi bem bacana. Que legal. E a comunicação foi tudo português. Olha, muito bem. E o maridão foi o quê? Tudo pegando as crianças para traduzir para ele. Usava Sophie para traduzir para ele. Que legal. Entendi uma coisa ou outra, mas
E aí, Sophie, o que que ele tá falando? Tem que aproveitar. E aí ela está encarregada de ensiná-lo. Bem, muito bem. Exato. E, Juliane, chegou aquele momento que você vai me falar uma música brasileira e você vai dedicar para alguém. Uh, vamos lá, então. Deixa eu pensar aqui. Talvez faz uma que eu não escuto há muito tempo, Marisa Monte. Eu Hum, sei. ok, você vai dedicar para? Ai, dedico pro maridão. Como chama o maridão? Larne. Ok, perfeito, então. Larne. Juliane, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser saber mais detalhes, sei lá, da prova, ou fazer uma consulta, como é que a pessoa pode Uhum. fazer? O melhor jeito é e-mail, né? Então, a clínica é Urban Dental Studio, so info@urbandentalstudio.co.nz. Social media também, Instagram, a gente está no Instagram e Facebook. E sobre a revalidação, eu aconselho a procurar informação no site confiável, que é o site do Dental Council New Zealand, que tem informações mais atualizadas, que já faz do tempo que eu fiz o processo até agora já foi muito tempo, e Hum, já mudou muito, Eu né? vi que Então, vocês fazem uns encontros aí de brasileiros dentistas, né, da Nova sim, Zelândia. São sim, quantos? sim. Ah, em, em Auckland, talvez, mas uns 6. Mas tem mais gente espalhada por aí, né? Então, acho que no mínimo uma dúzia, talvez. É, então, somos vários. E a gente gosta de fazer umas reuniões de vez em quando para discutir casos clínicos, é, discutir, né? Trocar experiência. A odontologia é tão solitária, né? É um negócio que você senta lá, você senta, fica o dia inteiro ali, é, e acaba não tendo interagindo, a não ser que você trabalhe com outras pessoas, com umas clínicas maiores, então você acaba, é muito solitário, você acaba ficando, né? Então eu acho que é legal essa troca de experiência. Uhum. E isso é bem bacana. E a gente aproveita, toma um vinho, ri um pouquinho e troca, né? Conta os causos. Então é bem bacana. Ah, que bom, então. Né? Juliane, Bem- muitíssimo obrigada. Espero que você tenha se divertido um pouquinho. Eu sei que é já fim de dia, todo mundo está cansado, mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua atenção. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Gente, então a gente segue com a música da Marisa Monte, a pedido da Juliana Smith. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se vocês quiserem também saber de mais alguma outra profissão, se vocês quiserem saber de outros projetos, o que está acontecendo aqui na Nova Zelândia ou de algum outro país do mundo, eu vou tentar encontrar convidados de repente que possam trazer informações para compartilhar, quem sabe inspirar você ou guiar por um outro caminho, trazer uma luz para alguma coisa que você está em dúvida. Entre em contato comigo, que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!